Olá, vamos estudar agora os atributos do ato administrativo, né? Quando a gente fala em atributos, estamos falando da qualidade do ato, né? Quando a gente fala sobre requisitos ou elementos do ato, a gente está falando da sua estrutura. Então, uma vez existente o ato, de acordo com todos os seus requisitos, toda a sua estrutura, todo ele, né, construído, ele tem determinados atributos, ele tem determinadas qualidades. E são esses atributos que nós veremos. O primeiro deles é a presunção de legitimidade ou presunção de veracidade. Alguns autores colocam isso de forma diferente. Mas em concurso público você vai encontrar tanto um nome quanto outro nome. Mas só toma cuidado porque quem acha que é diferente, os autores que acham isso diferente, vai falar a presunção de legitimidade. Presume-se que o ato tenha sido praticado dentro dos ditames legais, daí legitimidade. E continuando, esse mesmo autor vai dizer: veracidade significa que é verdadeira a situação narrada, né? A maioria da doutrina, vamos dizer assim, para concurso público, não vai fazer uma grande diferença entre esses dois atributos, não, eles vão tratar da mesma forma. Presunção de legitimidade, outros vão chamar presunção de veracidade, e vai ter o mesmo significado. Só preste atenção na sua prova, no enunciado da questão, se ele está fazendo alguma diferença nesses dois quesitos aí. Mas fora isso, é tranquilo. Então, o que significa? Que o ato praticado, presume-se que ele foi praticado dentro da lei. Então, se o próprio Estado ele tem que seguir o princípio da legalidade, significa que ele seguiu o princípio da legalidade, né? Existe uma presunção nesse sentido. E presume-se que aquilo seja verdadeiro. Por exemplo, o melhor exemplo que eu posso te dar pelo menos na minha órbita, é uma multa de trânsito, em que você está lá dirigindo seu carro e tal, babá, ninguém está vendo, mas tem um pardal que tirou uma foto, né, de você dirigindo em excesso de velocidade. Você está de dentro do seu carro, você está vendo o velocímetro, né? Quem está fora não tem a noção da velocidade. Ah, mas aí o pardal pegou você em excesso de velocidade. Presume-se verdadeiro. Presume-se que aquele ato realmente aconteceu, que você estava dirigindo seu veículo e estava em excesso de velocidade. Então, presunção de legitimidade foi feito dentro do que a lei permite, e presunção de veracidade. Presume-se que aquilo é verdadeiro. Agora, o segundo ponto aí, ele trata a presunção, ela é meramente relativa, ou também chamada iuris tantum, que em latim significa cabe prova em contrário. Cabe prova em contrário. Então vamos lá, cuidado. Primeira coisa, existe a presunção, mas essa presunção é relativa. Então, mas só que tem o seguinte, com relação a essa inversão do ângulo da prova, significa se a presunção é relativa, cabe prova em contrário, mas não é o Estado que tem que provar que aquilo é verdadeiro. Você é que tem que provar que aquilo é falso. Por isso a inversão desse ônus, né? A inversão do ônus da prova. Ou seja, se você está dirigindo seu carro em excesso de velocidade, presume-se que aquilo é verdadeiro. O Estado não tem que te provar ou provar para ninguém que aquilo ali é verdadeiro. Já há uma presunção de veracidade nesse sentido. Você que tem que provar que não. Você que tem que provar que não existiu isso. Ou que você estava dirigindo dentro do limite. E aí, como você vai provar isso? Aí é outra história, não interessa. Mas existe a presunção relativa, ou seja, cabe prova em contrário, mas também existe a inversão do ônus da prova, ou seja, não é o Estado que tem que provar que é verdadeiro, você é que tem que provar que é falso, né? Então, em prova eles colocam presunção absoluta. Não, presunção absoluta é aquela que não cabe prova em contrário, não é o caso. Não é o caso. Aqui a presunção é relativa. E o pessoal chama isso, né, a doutrina chama isso de fé pública, né? Se o Estado pratica um ato, aquele ato que o Estado pratica, diante da sua presunção de legitimidade ou veracidade, subsistirá a fé pública. Então, ele não precisa provar. Quem tem que provar é você, o contrário. O outro atributo aqui, o atributo da imperatividade. Independe da vontade do administrado em receber o ato, inclusive pelo uso da força se for necessário.
Imperatividade significa império, domínio. Você terá o ato nem que você não queira. Mesmo que você não queira esse ato. Eu não quero esse ato. Vai aplicar esse ato a você. Por exemplo, essa própria multa de trânsito. Não existe manifestação de vontade se você quer ou se você não quer a multa. Então toma a multa e acabou. Entendeu? Toma, se você quiser, você pode recorrer dessa multa e provar que aquilo foi mentiroso. Aí é outra história. Mas a imperatividade significa, independe da sua vontade, você terá o ato. Inclusive, caso use da força, se for necessário, né? Desapropriação, você tem que sair, foi desapropriado, independe da minha vontade. Sim, depende da sua vontade. Se você não quiser sair, o Estado pode usar a força para te tirar daí. Então é complicado. Poder extroverso, algumas bancas vêm perguntando isso em concurso, né? E o poder extroverso do Estado, ele está ligado exatamente ao atributo da imperatividade. Significa a capacidade que o Estado tem de criar unilateralmente, ou seja, ele sozinho, sem a sua vontade, criar unilateralmente obrigações aos indivíduos, bem como impor uma imposição de restrições e sanções. Então o Estado sozinho, unilateralmente, ou seja, sem ele perguntar para ninguém, ele determina através do ato o que você tem que fazer, o que você não tem que fazer e, se descumprir, toma aqui uma sanção. Então, uma resolução de uma agência reguladora que vem dizendo que a farmácia, por exemplo, a Anvisa, a farmácia ela tem que ter o balcão assim, assim, assado, os remédios pendurados no armário de tal forma. Então, ninguém perguntou para o dono da farmácia se ele quer aquela resolução naquele sentido. Isso decorre do poder extroverso do Estado. Ou seja, ele emite o ato e você tem que obedecer. E isso é unilateral. Aquilo que a expressão, a vontade que o Estado está manifestando ali, ele faz isso sem perguntar para você se você quer. Então isso é o tal do poder extroverso do Estado, né? Fundamentos da imperatividade, o fundamento, no singular, melhor dizendo, da imperatividade é a supremacia do interesse público, obviamente, está tudo ligado, né? Havendo um conflito de interesse, vai prevalecer o interesse público, aqui não é diferente, por isso que existe a imperatividade, porque é o interesse público nesse caso, e não se aplica aos atos negociais. Atos negociais a gente vai estudar um pouco mais para frente, num outro vídeo, com relação à classificação dos atos, né? Não, desculpa, a classificação não, a dizer lá quais são os atos, né? Uma certa, dentro de uma certa conjuntura, a classificação, dentro de uma certa conjuntura, mas as espécies de atos. Mas os atos negociais, logo assim de cara para você saber, são aqueles que dependem da manifestação de vontade, ao contrário. Então, para você ter uma licença, uma autorização ou uma permissão, que são os 3 exemplos aí mais triviais e perguntados em prova de atos negociais, nas 3 situações. O ato administrativo ele apenas recairá sobre a sua pessoa se você assim desejar. Licença, autorização e permissão. Por isso que é um negócio, né? O Eli chama de ato negocial, um negócio jurídico. Mas esses atos negociais nós entraremos num outro vídeo quando a gente falar sobre espécies de atos administrativos. Por enquanto aqui apenas os atributos. E o outro atributo aí é da autoexecutoriedade, que significa a imediata execução dos atos, sem necessitar do poder judiciário. Mas isso só vai acontecer, eu vou explicar melhor, quando tiver uma previsão em lei ou quando houver uma situação de risco. Então, a autoexecutoriedade significa o Poder Executivo emana um ato, o Poder Executivo edita um ato, e esse ato, na prática, a própria administração pública pode executar esse ato. Ela vai fazer valer na prática esse ato, sem precisar do Poder Judiciário. Então, o grande lance aqui dessa autoexecutoriedade é a necessidade do Poder Judiciário executar esse ato. E a autoexecutoriedade significa, se é o executivo que praticou, é o executivo que vai executar. É ele que vai pôr em prática isso, né? Mas isso só vai acontecer quando tiver uma previsão em lei ou quando tiver, ou, não é e, é ou, quando tiver uma situação de risco. Eu vou dar exemplo.
Tem um posto de gasolina que está vendendo combustível adulterado. Aí, sei lá, a Agência Nacional de Petróleo ou alguma instituição que vai fiscalizar o combustível daquele posto de gasolina comprova ali, né, com os testes, que aquele combustível está adulterado, ele está acima, tá fora dos padrões, né? E aí tem que lacrar a bomba, tem que interditar o estabelecimento. A Agência Nacional de Petróleo, se for o caso, uma autarquia, uma agência reguladora, será que ela precisa pedir ao Poder Judiciário para lacrar essa bomba ou para interditar esse estabelecimento? Resposta: não. Esse ato, interdição de estabelecimento, é auto-executório. O próprio executivo pratica o ato no papel, ele vai lá e executa, ele vai lá e lacra. Entendeu? Ele vai lá e interdita o estabelecimento. Por quê? Porque tem previsão na lei para isso. Chega lá a vigilância sanitária, chega num restaurante ou numa lanchonete e as comidas estão fora do prazo de validade ou acondicionadas fora dos padrões determinados. Então a própria vigilância sanitária ela pode interditar esse estabelecimento. Ela não precisa perguntar para o Poder Judiciário. Ela não vai chegar e perguntar assim: ô juiz, ô Poder Judiciário, veja bem, ele está vendendo comida fora do prazo de validade. Será que eu posso fechar? Não precisa perguntar para o Judiciário, vai lá e fecha. Esses dois exemplos foram exemplos de previsão em lei. Agora, exemplo de situação de risco. Um prédio que está ameaçado cair. Tá? Um prédio que está ameaçado cair e tem rachador, tem comprovação disso, obviamente, né? Você tem a defesa civil que vai lá e tudo. E as famílias estão morando ali, normalmente são prédios que não têm habite, né? Normalmente são prédios em comunidades que crescem para cima e não para os lados, né? E eles vão fazendo prédio de qualquer jeito, de qualquer modo, sem engenharia, sem arquitetura, e aquilo está caindo. E tem famílias morando dentro desses prédios. Aí o poder público ele chega lá, faz os estudos necessários, comprova que aquilo está caindo e promove a demolição. Não tem lei prevendo que o Estado pode sair por aí demolindo o prédio como ela bem entende. Não existe isso. Mas existe a auto-executoriedade em situação de risco. Isso existe. Comprovada a situação de risco, um ato que é auto-executório, que é a demolição. Então, existiu ali a comprovação de uma situação de risco. Está ameaçado cair esse prédio e vai morrer muita gente, crianças, famílias inteiras. Então o Estado vai tirar todo mundo à força e vai demolir esse prédio. Então ele não precisa perguntar, o executivo ele não precisa perguntar ao juiz se ele pode fazer. Ele vai lá e faz, porque existe uma situação de risco comprovada. Agora, interessante é quando não existe uma previsão em lei e quando não existe uma situação de risco. E aí sim, o executivo vai precisar do Poder Judiciário para executar esse ato. Então, vou dar um exemplo. Aqui no Rio de Janeiro, tiveram invasões no Jardim Botânico. Né? O Jardim Botânico está ligado ao Poder Público Federal e tudo, né? Faz parte do Estado. E as invasões aconteceram em terrenos planos, bem solidificados, e as casas que foram construídas foram casas perfeitas, né? Com engenharia, com arquitetura, casas bonitas, inclusive. Então, casas bonitas já estavam lá no Jardim Botânico, essas invasões já aconteceram há muitos e muitos anos, né? Então você tem lá o Poder Público Federal, Jardim Botânico. Tá. E não tem previsão em lei nesse caso para auto-executoriedade, para tirar as pessoas de lá. E também não tem situação de risco, porque as casas não estão ameaçadas de caírem. Então não tem previsão em lei para ficar, depois de, sei lá, 10, 15 anos, 20 anos, sei lá quantos anos, chegar e falar assim, não, agora vocês estão aqui para fora. Não existe previsão em lei para isso. E também não há uma situação de risco, não está comprovado que essas casas vão cair, porque as casas foram muito bem construídas e casas perfeitamente sólidas. Então não teve jeito, o poder público, o executivo, ele teve que entrar com ação na justiça de reintegração de posse. Então teve que entrar com ação na justiça e a reintegração de posse foi deferida pelo juízo. Então, em resumo, a auto-executoriedade
ela só vai existir quando tiver uma previsão na lei ou quando houver uma situação de risco comprovada. Porque se não existir nenhuma coisa nem outra, aí o executivo vai ter que precisar lá do judiciário e aí não vai ter jeito, vai ter que entrar com uma ação na justiça. Fora isso, não tem auto-executoriedade. E o quarto e último atributo aqui é a tipicidade. O ato só é praticado a partir da sua existência legal, e aí o conceito dado pela ilustríssima Maria Silvia Zanella de Pietra, ou Maria Silvia para os íntimos, né? A tipicidade, essa autora ilustre veio trazendo o princípio da o atributo da tipicidade, né? Mas ela é muito criticada nesse ponto, porque muitos autores não entendem que existe o princípio da tipicidade, porque isso já se resolveria muito claramente com o próprio princípio da legalidade. Então, vamos lá. O que é a tipicidade? Para cada situação existe um ato típico. É a mesma coisa que você pegar aí um exemplo meu, tá? Uma correlação minha. O direito penal, só é crime aquilo que a lei diz que é crime. Então, por exemplo, homicídio é crime. Homicídio é crime porque está na lei dizendo que matar alguém dá uma pena de tanto a tanto. Então, lesão corporal é crime. Por quê? Porque está na lei. Mas, por exemplo, coçar aqui a costeleta, né? Isso não é crime. Por quê? Porque não está previsto na lei que isso é crime. Então é um exemplo banal. Mas são situações fáticas, né? É o chamado fato típico, né? Que o direito penal chama. O direito administrativo ele vai trabalhar mais ou menos da mesma forma, de acordo com a de Pietra. Vai trabalhar mais ou menos da mesma forma, ou seja, só é ato administrativo aquilo que é previsto em lei. Então, por exemplo, demissão é ato administrativo, a exoneração é ato administrativo, a licença é ato administrativo, porque está tudo previsto em lei. E para cada ato tem uma previsão também de quando ele será aplicado. Por exemplo, a demissão é ato porque está escrito lá que é ato, existe esse ato, beleza? Então, típico. E também a previsão de quando vai aplicar a demissão. Então, aconteceu tal coisa, enquadrou aqui na demissão, opa, tipicidade, é isso que ela está dizendo. Aconteceu tal coisa, enquadra aqui na licença, é o que ela está dizendo. Agora, por exemplo, chibatada, isso não é ato administrativo, porque não tem previsão na lei para isso. Enforcamento, né? Não tem apedrejamento, não tem essa previsão em lei, então isso não é um ato administrativo típico, né? Os atos administrativos típicos são aqueles previstos nas leis. E para cada ato existe uma situação fática enquadrando ele, né? Para praticar esse ato. Os autores, na sua grande maioria, entendem, na grande maioria mesmo, vou dizer assim, não os autores mais atuais, né? Hoje, do século XXI e tal, mas autores mais antigos, a única que falava praticamente era ela, e desconheço algum outro que diga sobre o princípio da tipicidade. Mas autores mais atuais, né, os mais novos, eles já vêm carregando também essa tipicidade, então essa tipicidade ela já vem conquistando mais adeptos, né? Então hoje, daqui a pouco, ela se torna a maioria. O detalhe é que em concurso público, eles gostam de perguntar a tipicidade. Então tem bancas que adotam a Maria Silvia e eles estão perguntando tipicidade direto, muito embora alguns autores não admitam, não entendem que isso exista como atributo, né? E eu já vi muita questão de prova perguntar assim, o ato só é praticado a partir da sua existência legal. Aí coloca entre parênteses Maria Silvia Zanella de Pietro, coloca até o nome do livro dela, a edição, o ano, tudo bonitinho, e está perguntando qual atributo se aplica a esse conceito que é dado no enunciado, né? Aí tu vai marcar lá, tipicidade. Normalmente é assim que eles perguntam. Agora tem que tomar cuidado, porque também já vi perguntas que falarem, a imediata execução dos atos. Aí abre parênteses, Maria Silvia Zanella de Pietro, edição número tal, livro número tal. E está perguntando qual o atributo. Poxa, se fala imediata execução dos atos, é o atributo da auto-executoriedade, não a tipicidade. Por que eu estou falando isso? Porque quando coloca no enunciado de Pietro, Maria Silvia Zanella de Pietro, a pessoa, e já vê lá uma alternativa escrita tipicidade,
O cara que estudou bastante já sabe que a tipicidade quem fala é a de Pietro. Então se está citando a de Pietro ali no enunciado, o cara já vai marcar a tipicidade. E aí ele se deu mal. Por quê? Porque na maioria das vezes a tipicidade vem perguntada assim. Mas eu também já vi questões que citam a Maria Sílvia, mas não estavam perguntando sobre tipicidade. Estavam perguntando sobre outros atributos que ela também cita. Né? Ela também cita a auto-executoriedade, a imperatividade e a presunção de legitimidade e veracidade. Então tem que tomar cuidado com isso. Vai assim, quando cita de Pietro, normalmente eles querem saber da tipicidade. Mas nem sempre. Porque já vi questões de prova citarem a de Pietro com relação aos atributos e não era nada de tipicidade que eles queriam saber, eles queriam saber os outros 3 atributos aí que ela também cita. Né? Ela não deixa de citar os outros 3 aí. Beleza? Tranquilo? Então bora, firme e forte. Um abraço.